2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é fiel. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Os irmãos podem repetir? Meus queridos, havia um rei que ele tinha um dos seus cortesãos como cristão. Ele era um cristão, um dos seus empregados. E esse cristão sempre dizia ao rei assim: Senhor rei, né? Seu rei, majestade. Deus, ele encaixa tudo. Deus tem um propósito em tudo. Deus, ele não faz nada ao acaso. O acaso não existe. Deus tem um propósito em tudo. E o rei dizia: tá certo, meu irmão, tá certo, beleza. O rei não acreditava muito, era um rei que acreditava em Deus, mas ele não acreditava muito que Deus estivesse no controle de tudo. E esse rei, meus queridos, ele gostava muito de caçar, gostava demais de caçar. E em uma dessas caças ele acabou se empolgando e se afastou muito dos seus companheiros, né, dos seus liderados ali que estavam com ele na floresta. E ele se deparou, meu irmão, com um leão com fome, e ele com, vamos dizer assim, agoniado ali, desesperado, ele ainda foi engatilhar ali a sua arma para poder atacar o leão. E o leão veio para cima dele e ele não tinha o que fazer, ele deu assim uma volta assim para correr, mas o leão com a sua bocarra, né, ainda conseguiu agarrar o seu dedinho, o seu mindinho, e comeu o mindinho dele. E o rei que saiu na carreira e o leão atrás, e os seus súditos estavam atrás daquele rei. E quando viram o leão correndo atrás do rei, meteram bala, não conseguiram matar o leão fugiu. Mas o rei perdeu o dedinho. E aí, irmãos, olha só, a primeira coisa que o rei fez ao ver aquele cristão que era o seu súdito foi: que história é essa que Deus é bom? Por que ele permitiu acontecer isso comigo? Estou sem um dedo, né? Estou sem o meu dedo mindinho. Não serve para muita coisa, mas eu estou sem o dedo. E aí? Como é que tudo isso se encaixa no plano de Deus, no propósito de Deus? O cristão não tinha nada que dizer a não ser: espere que o senhor vai ver. Um dia o senhor vai compreender que tudo está dentro da vontade de Deus. Passou-se alguns anos, aquele rei foi caçar de novo. E foi caçar numa terra inóspita. Foi caçar numa terra em que ele não conhecia. E mais uma vez ele se empolgou, se afastou dos seus súditos e foram andando. E quando ele menos esperou, irmãos, ele estava perdido dentro da floresta. E, irmãos, ele foi capturado por uma tribo indígena. E essa tribo indígena, irmãos, era uma tribo canibal. Não sabe que a tribo canibal, eles comem homens, não é? Eles devoram homens. E aí, meus queridos, aquela tribo fez a festa, porque o rei era gordinho, ó. A tribo disse: é hoje. Né? Pegaram ele, levaram para a tribo, fizeram toda a cerimônia. Aí, irmãos, o sacerdote daquela tribo chegou para os outros e disseram assim: nós não podemos devorar esse homem. Mas por quê? Ele gordinho, bonitinho, rapaz, vai ser ótimo, dentro de uma sopa, com cebola, né, batata e cenoura, meu amigo, vai dar uma sopa. E aí, irmãos, o sacerdote disse assim: não dá, porque, segundo a nossa tradição, o homem tem que ser perfeito. E esse homem falta um pedaço, falta o dedo. E aí, irmãos, deram uma surra nele e soltaram. E o rei conseguiu voltar para os seus súditos e voltou para casa. A primeira coisa que ele fez ao ver aquele cristão é dizer para ele: meu irmão, tudo está dentro do propósito de Deus. Irmãos, essa história, logicamente, é uma história fictícia. É apenas uma ilustração, né, que abre assim para nós uma janela para que nós possamos entender algo muito mais espiritual, que Deus está no controle de tudo. Os irmãos entendem, irmãos? Deus tem um propósito perfeito em cada coisa. E nós vivemos num mundo cheio de desafios, né? Cheio de incertezas, cheio de adversidades. E muitas vezes a gente se sente, né, perdido nesses questionamentos como o rei. Ora, como Deus pode ser bom se as coisas dão errado? Irmãos,
um desses pregadores aí, né, coach, desses pregadores enlatados aí, recentemente. Eu vou dizer o nome dele para que você nem o ouça mais nunca, né, chamado Pablo Marçal. Ele disse: Deus não está no controle de tudo. Porque se a sua vida não está boa, Deus não está no controle. Outro que disse isso foi aquele outro novinho, como é o nome dele? Vitor Azevedo. Disse a mesma coisa. Deus não está no controle. Se há guerras no mundo, se há prostituição, se há corrupção, Deus não está no controle. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez você esteja questionando a mesma coisa. Ora, mas se a minha vida não está ok, se nem tudo está como eu quero, será que realmente Deus está no controle? Irmãos, hoje nós vamos refletir como Deus age nas nossas vidas, muitas vezes por caminhos que nós não entendemos, muitas vezes, irmãos, com coisas e situações que não estão dentro do nosso agrado, dentro daquilo que nós programamos, mas está dentro de um propósito soberano de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o que nós lemos nessa noite. O caminho de Deus é perfeito. Logo, irmãos, nada é por acaso. Repita aí, nada é por acaso. Nada é por acaso. Você sabe o que quer dizer acaso, irmãos? Acaso é uma palavra que a gente usa muito, né? Mas ela acabou perdendo sentido justamente por nós usarmos muito. Acaso, a gente diz assim, por exemplo, meu irmão, por acaso encontrei Rivaldo na rua. Por acaso, Jonathan me ajudou. Não é assim, irmãos, que a gente usa. Por acaso, o irmão Luciano me encontrou e me falou uma palavra e eu fui abençoado. Enfim, a gente usa muito essa palavra acaso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Essa palavra acaso, ela quer dizer uma coisa que não teve causa. Esse A, ele é negativo. Ou seja, acaso seria uma coisa que não teve causa. Mas até a ciência e a física diz que toda ação requeriu o quê, irmãos? Uma reação, não é? Tudo tem um princípio, tudo parte de alguma coisa. Portanto, a palavra acaso, ela é inócua, ela não existe. Todas as coisas, elas têm um início, não é? Todas as coisas têm uma reação que gerou uma outra situação. Não é assim, meu irmão? E com Deus, muito mais. Deus é o princípio de tudo. O acaso não existe, nada é por acaso. E muito mais, irmãos, porque a Bíblia diz que todas as coisas que acontecem conosco estão dentro da vontade de Deus. E quando a Bíblia diz que todas as coisas estão dentro da vontade de Deus, aí está incluído coisas boas e coisas ruins. Mas como assim, pastor? Que história é essa? Como é que coisas ruins podem estar dentro de um propósito de Deus? Sim, meu amado, minha amada, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Não é desse jeito, meu irmão? Quem é o príncipe deste mundo? Diga assim, Satanás. Diabo é uma palavra muito agressiva, né? Vamos chamá-lo de Satanás. Satanás, irmãos, ele é o príncipe desse mundo. O Senhor é o Deus, o Senhor, o rei de todo o universo. Mas o príncipe deste mundo é Satanás. E por causa disso, irmãos, Deus, ele usa até coisas ruins para o teu bem. Você está entendendo, irmãos? Deus usa coisas ruins para o teu bem. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de fatos bíblicos e fatos das nossas vidas em que Deus transformou coisas ruins em coisas boas. Nada é por acaso. Eu quero ler um texto, meus queridos, aqui para os irmãos, também no livro do profeta Isaías, só que o capítulo é o 46, versículo 10. Apenas ouça. A palavra de Deus diz assim: eu que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Irmãos, nada frustra os planos de Deus. A pastora Sulamita, nessa noite, ela citou Jó 42, 2, né? Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ela cantou inclusive um louvor que cita esse texto e é a mais pura verdade. Irmãos, nem eu,
chorando ou trincando os dentes de raiva ou dizendo, Deus, eu não quero, nem eu posso suplantar a vontade de Deus. A gente diz assim, não, eu impedi Deus de trabalhar na minha vida. Meu irmão, isso não acontece. Não tem um ser neste universo que seja capaz de dizer para Deus, não. Os irmãos entendem, irmãos? Não existe, porque o nosso Deus é soberano e Ele diz, farei toda a minha vontade. Agora, irmãos, a vontade de Deus muitas vezes não está alinhada com a nossa vontade. Não é desse jeito, meu irmão. Os planos, os pensamentos de Deus não são os nossos, porque a palavra de Deus diz que os planos dele, os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos e nós não entendemos. Então a gente diz, Deus perdeu o controle. Lé do engano, meu irmão. Deus nunca perde o controle. Ele sempre está no controle de todas as coisas. Tudo acontece em nossas vidas, irmãos, como parte de um propósito mais elevado de Deus. Vocês não estão entendendo, irmão? Eu vou citar só um. Quando José, ele chegou ao Egito, ele chegou como uma pessoa rejeitada. Foi ou não foi, irmãos? Ele levou um pau dos irmãos. Olha só, meu irmão. Levou um pau dos irmãos, queriam matá-lo. Aí foi Rubem que disse, não mata ele não, vamos pelo menos vender, vamos lucrar, né, com ele. Venderam ele como escravo, ele chegou lá no Egito como escravo, rejeitado, né, foi trabalhar na casa de Potifar. Os irmãos sabem da história. Foi acusado de tentativa de estupro. Hoje em dia, irmãos, se ele caísse no Roger Shaw, né, lá naquele tempo também não era fácil não, porque ele tentou estuprar, ele foi acusado de estuprar a mulher de um oficial do reino. Então ele foi parar na cadeia. Mas foi na cadeia, irmão, que ele foi abençoado. Não foi assim, irmãos? Aí ele chegou à presença de Faraó. Todos conhecem a história. E sabe que na presença de Faraó, Faraó disse assim, você é o cara. É você que eu vou colocar para ser o segundo do reino. Você não terá ninguém maior do que você, a não ser eu. Você vai mandar em tudo. Irmãos, como pode uma pessoa rejeitada de outro país, acusada de tentativa de estupro, agora ser o segundo no reino? Como é que pode? Só Deus pode fazer essas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Isso não aconteceu porque Deus disse assim, rapaz, gostei de José, pense no menino bonitinho, eu vou dar uma bênção para ele. Não, meu irmão. Deus disse assim para ele mesmo, vou abençoar o meu povo, e vai ser por meio de José, o mais rejeitado de todos, aquele que ninguém gosta, vai ser por meio dele, eu vou abençoar o meu povo. Os irmãos sabem, irmãos, que lá no capítulo 45 de Gênesis, quando ele dá a conhecer a seus irmãos, ei, eu sou José, eles disseram, os irmãos dele, né? Não matem a gente não, porque a gente fez besteira com você. E José fica horrorizado, diz, como é que é, rapaz? Deus me trouxe para cá para salvar a vida de vocês. Irmãos, olha o discernimento desse homem. Ele sabia, irmãos, que Deus estava no controle. Você está recebendo a palavra de Deus aí, meu irmão? Você pode estar sendo excluído, você pode estar sendo vendido, as pessoas podem estar levantando calúnias contra você, mas tem um propósito de Deus em tudo isso. Deus está no comando da sua vida. No momento certo você vai entender. Vai ter um momento que você vai dizer assim, sabe aquela luta que eu passei, está dentro da vontade de Deus? Sabe aquela dificuldade, aquela situação, viu como Deus operou? Irmãos, só Deus faz um acusado de tentativa de estupro ser o segundo no reinado. Só Deus faz. Irmãos, todas as coisas acontecem por um propósito. Nada é por acaso. Diga de novo, nada é por acaso. Nada é por acaso, irmãos, da mesma forma. Cada experiência da nossa vida, seja boa, seja ruim, não acontece por acaso, meu irmão. Tudo tem um propósito. Eu sei que é difícil, porque quando a situação ruim chega, não é bom. Ora, se é ruim é porque não é boa. Então não é bom, não é, irmãos? Mas tenha calma, Deus tem um propósito. Eu já contei aqui, irmãos, que eu trabalhava numa instituição financeira, surgiu uma vaga que eu era louco para ser supervisor de cobrança. E os irmãos sabem que eu já falei aqui que eu orei, busquei, enchi o saco da minha esposa, ora comigo, eu quero aquela posição. E foi colocado um amigo meu, muito querido, né, chamado Manuel, que a gente chamava ele de Manual, porque ele sabia de tudo. E eu disse, Deus, mas por que ele? Porque até de outra religião. Ele se converteu, graças a Deus, mas ele era de outra religião. Eu digo, mas o cara é de outra religião, Senhor. Irmão, com 3 meses, fecharam
o setor de cobrança, e o pobre do manual foi para a rua. Apesar de que ele foi para os Estados Unidos, mas aí é outra história. Mas ele perdeu o emprego, o setor na verdade, foi centralizado, foi para a sede do banco, e não teve mais cobrança aqui em João Pessoa. Os irmãos entendem, irmão? E se eu estivesse lá, acontecia o quê, meu irmão? Quem estava na rua não era o manual, era eu, né? O Ricardo, como se diz, o Ricardo que orou, o Ricardo que buscou, né? Pediu, e se tudo estivesse acontecido por acaso, talvez eu estivesse naquela posição e teria perdido o emprego. Mas depois dali, irmão, ainda fiquei 4 anos naquela empresa. Diga glória a Deus, meu irmão, porque Deus tinha um propósito. Irmãos, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. E deixa eu dizer a segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite: Deus nunca erra. Deus o quê, irmãos? Nunca erra. O que é a palavra de Deus que nós lemos nessa noite diz? A palavra de Deus diz assim: o propósito do Senhor é perfeito. Não é assim, irmãos? Os planos de Deus são perfeitos. E olha só o que está escrito no Salmo 145, versículo 17. Você não precisa abrir, se não quiser, mas ouça. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Irmãos, Deus nunca erra, porque Ele é justo em todos os seus caminhos. E quando diz que santo em todas as suas obras, quer dizer que Ele é certo. Ele não tenta. Ele não tenta, os irmãos estão entendendo? Quando eu digo ele não tenta, quer dizer que ele não está jogando com o acaso. Ele sabe o que faz. E quando ele diz, é por aqui, meu irmão, é o melhor. Você está entendendo, irmãos? E eu convido você a olhar para trás. Olhe para trás agora, nesse momento, para a sua vida pregressa. E veja como a mão de Deus agiu por você muitas vezes. Não é, meu irmão? Mesmo quando você não era crente. Não é assim, meus queridos? Mesmo quando você não era crente, já teve oportunidades até de você perder a vida. Mas Deus disse não. Não é assim, meu irmão? Não foi naquele momento que você recebeu Jesus, mas tudo fazia parte de um plano maravilhoso. Depois você recebeu Jesus e continuou vendo Deus trabalhar na sua vida de maneira tremenda. Foi ou não foi, meu irmão? Olhe para o passado e veja isso. Como foi que Deus agiu na sua vida? Ele nunca errou, meu irmão, e nem nunca vai errar. Amém, queridos? O diácono Natan tem uma música, né? Que, assim, ele encaixou uma frase que era totalmente inusitada. Ele diz assim: eu sei que não errou, né? Como é que é a música? Né? Pois tu me escolheu, eu sei que vou vencer. Eu, com essa voz maravilhosa, acabei com a música dele. Mas ele diz, eu sei que não errou. Não é? Porque Deus não erra, meu irmão, nem com a situação ruim que você está passando. Ele não erra. E quando Ele te escolheu, não foi assim por acaso. Deixa eu ver aqui quem eu vou escolher. Não, meu irmão, foi desde a fundação do mundo. Diga glória a Deus, irmãos. Deus não erra. E a terceira e última coisa que eu quero falar nessa noite, que Ele é um escudo para aqueles que nele se refugiam. Irmãos, Deus é um escudo. Você sabe qual é a função do escudo? Hoje em dia, a polícia de choque usa um escudo. Mas por que eles usam um escudo, irmão? Você sabe dizer? Porque eles lidam com multidão, não é? E os golpes vêm de todo lado. Se a polícia de choque, logicamente que eles prendem uma pessoa isolada, mas geralmente o batalhão, quando é chamado, é porque eles vão lutar contra muita gente. Então eles levam um escudo. E aqueles escudos, ele vai empurrando o povo, o golpe vem de todo lado. E o escudo faz o quê, meu irmão? Protege o policial. Não é assim, irmãos? Na antiguidade, do mesmo jeito. Inclusive, é diferente do broquel. O broquel é um escudozinho menor que as pessoas usavam em golpes, em combates muito mais perto, em que tinha uma mobilidade. Né? Então, o golpe vinha do lado, ele mobilizava aqui, num combate 1 a 1. Mas o escudo não. É para combate onde vem golpes de todos os lados. E Deus é o nosso escudo, meu irmão. Quando nós estamos refugiados nele, a gente nem sabe de onde vem o golpe, mas o golpe não pega em nós. Pega no Senhor. Você não está entendendo? Ninguém pode tocar em Deus, não é verdade? Mas eu estou usando essa analogia para que você possa entender. Nada consegue atingir você, porque você e eu estamos escondidos em Deus. Mas, irmãos, não adianta eu dizer assim,
Ora, eu estou escondido em Deus, olha que bênção. Não, meu irmão, eu tenho que me refugiar nele. Os irmãos entendem, irmão? Porque quer que eu vai adiantar? Tem um escudo aqui na minha frente e aqui ali eu queria botar a carona assim para dizer, eu vou resolver agora. Acontece o quê, meu irmão? O golpe vai me atingir, não é desse jeito, meu irmão? Eu tenho que estar escondido em Jesus. Entendeu a palavra de Deus para você nessa noite, meu irmão? Porque muitas vezes você diz assim, não, eu vou resolver do meu jeito. E aí você sai de trás do escudo. Os irmãos entendem? Quando você diz assim, mas peraí, aquele pecadinho de estimação que eu não largo por nada. Sai de trás do escudo, meu irmão. Não é assim, meus queridos? Olha só. Eu escrevi 2 livros abordando, um capítulo inteiro e outro uma partezinha, abordando uma coisa, dizendo que um crente verdadeiro não fica endemoniado. Os irmãos estão entendendo, irmão? Não tem como. É Bíblia. Não é? 1 João capítulo 5, versículo 18, aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado e o maligno não lhe toca. Não é assim, meu irmão? Agora, por quê? Aí, sempre quando eu toco nesse assunto, aí alguém diz assim, mas eu vi um crente se endemoniar. Mas sabe por quê, meu irmão? Sai de trás do escudo. Os irmãos entenderam? Abriu a guarda, disse, não, mas esse pecadinho aqui, é só esse aqui. Só tem esse pecadinho, eu vou, né? Aí alisa, acaricia, não, esse aqui. Aí a gente sai de trás do escudo, meu irmão. Aí sabe o que é que acontece? Aí o maligno tem brecha para entrar. Você está entendendo o que Deus está falando, meu irmão? E quando a gente diz assim, não, eu vou lá e vou resolver. Quantas vezes a gente faz assim, dessa mesma forma, né? A gente, é momento de se calar, porque tem tempo para tudo, tem tempo inclusive para falar. Aí é momento de você estar calado, aí você quer falar. Aí Deus diz, então fale, sai de trás do escudo. Você está entendendo, meu irmão? Mas se eu e você estivermos refugiados em Deus, nada vai nos atingir. Se ainda você não chegou nesse refúgio, hoje é o dia de você se refugiar em Deus. Hoje é o dia de você dizer, Deus, vá na minha frente e ficar ali, meu irmão. Você e Deus com você. Que nada tira, meu irmão, você deste caminho. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Porque aqui ali, meu irmão, quando a gente está displicente, a gente sai de trás do escudo e tudo de mal acontece. Mas quando estamos de trás deste escudo maravilhoso, que é o Senhor Jesus, nada nos ataca. Só lembrando aos irmãos, nós estamos lendo o livro de Jó, não é, irmãos? Lá no capítulo 1, quando o chifrudo chegou para Deus, né? E disse assim, é claro que ele te louva. Tem uma sebe, quer dizer, uma cerca de fogo ao redor dele. Eu não chego nem perto, não é assim que ele diz? Parafraseando, é assim que ele diz. Tem uma sebe de fogo ao redor dele, os bens, a família, está tudo protegido. Aí Deus diz, vá lá e toque em tudo. Os irmãos sabem que tem isso lá no livro. E eu quero, no livro de Jó, e eu quero aqui ressaltar para os irmãos, é justamente isso, essa proteção maravilhosa que Deus tinha na vida de Jó e que Deus tem na sua vida. Quando eu e você nos refugiamos nele, meu irmão, é uma cerca de fogo ao nosso redor. O maligno não lhe toca, pastor, e porque coisas ruins acontecem. Aí nós voltamos para o começo dessa mensagem. Meu irmão, tem um propósito. Os irmãos entendem, meus queridos? Tem um propósito, então cabe a mim e a você confiar nele, porque ele está no controle, mesmo quando os caminhos parecem difíceis e tortuosos, Deus está no comando, então confia, porque o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é como uma âncora para mim e você, meu irmão, quando o barco está ancorado, pode vir a onda que for, a tempestade que for, ele pode até vacilar, mas não sai do caminho, não é assim, meu irmão, porque tem uma âncora física, meu irmão, ela está firmada no solo, lá embaixo no mar, não é assim, meu irmão? Mas a nossa âncora é diferente, ela está firmada em cima, lá no trono de Deus, e de lá, meu irmão, nós não vamos sair. Essa âncora, ela é a âncora da nossa alma. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, diz que as promessas de Deus são a âncora da nossa alma. A nossa alma não fica vacilante por aí, porque nós estamos firmados em Deus. Ele é um escudo, meus queridos, que nos protege. Portanto, meus amados, não tema. Deus nunca erra. Ele está na sua vida. O que está acontecendo está dentro de um propósito maior. Cabe a você se resignar. Agora veja só, meu irmão, se você tem que dar um pezinho para sair de certa situação, não fique pensando, pronto, eu vou esperar aqui. Não, meu irmão, se Deus te mandou sair, ou se Deus te mandou entrar, se Deus te mandou agir, não fique apenas esperando, haja, porque Deus está no comando. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu quero terminar este culto cantando.